Fala aí pessoal, nesse vídeo eu quero falar pra você como eu fiz o meu barquinho de controle remoto e aí você pode usar a mesma ideia para fazer o seu. Bom, essa parte de fora aqui do barco eu imprimi utilizando a minha impressora 3D. Claro que nem todo mundo tem uma impressora e aí você pode improvisar isso aqui com outros materiais. Você pode usar uma caixinha de leite, uma caixinha de isopor, entre outras opções, tá? Mas só para ficar um pouco mais bonitinho no vídeo eu resolvi imprimir aí com a impressora 3D. Então confere agora como eu montei cada parte desse barquinho aqui. Primeira coisa foi fazer a impressão da parte de fora do barquinho na impressora 3D. Se você tiver uma, você pode baixar o link que eu vou deixar na descrição. E também imprimir o suporte onde eu coloquei aquela ventoinha que está empurrando o barco. Depois eu fui testar ele para ver se entrava água e infelizmente no primeiro teste entrou bastante água, então deu bem errado a primeira impressão. Mas eu fiz um ajuste, eu imprimi um fundo, né? Eu chamei de fundo reforçado. E aí o que eu fiz? Eu passei bastante silicone ali embaixo, onde entrou água. E depois eu coloquei esse reforço aí no barquinho e testei novamente na água. E agora não entrou uma gotinha de água, mesmo fazendo bastante força e empurrando o barquinho lá embaixo, não entrou nada de água. Então essa parte já estava pronta para ir no lago. Depois eu peguei um carrinho de controle remoto, desmontei ele e retirei essa placa eletrônica, né, que eu vou utilizar aí no meu barquinho de controle remoto. E eu vou utilizar também essa ventoinha aí de computador, é uma ventoinha bem forte de 12 volts. Então com ele eu vou utilizar para empurrar o meu barquinho aí no lago. E agora chegou a parte de montar a parte eletrônica do barquinho. Para isso eu vou utilizar essa plaquinha aqui do carrinho de controle remoto, uma protoboard para ligar os componentes, duas baterias de 9 volts alcalinas, eu acredito que é uma das partes mais caras desse projeto, um relé de 5 volts que vai ligar e desligar aquela ventoinha do barco, dois reguladores de tensão, sendo que esse aqui é o LM7812. Então eu vou entrar com a tensão das duas baterias, sendo que cada uma delas é 9, eu vou ligar em série, então 9 mais 9, 18 volts, vai entrar 18 e ele vai reduzir para 12 volts. E esse aqui, o LM7805, que vai reduzir os 18 volts para 5 volts. Sendo que esse regulador aqui, onde vai sair os 12 volts, vai ser para acionar aquela ventoinha do barco. E esse de 5 volts vai ser para acionar o relé e também o funcionamento dessa placa eletrônica. E para ligar as baterias eu vou utilizar esses dois conectores aqui. Vou utilizar o ferro de solda para soldar alguns componentes e também alguns jumpers aqui do meu lado. Primeira coisa, eu vou ligar o relé aqui na protoboard. Para quem não sabe como funciona o relé, bom, basicamente ele tem 5 pinos, sendo que eu vou nesses dois pinos eu vou aplicar os 5 volts e esse aqui ele tem ligação com esse ou esse pino aqui. Tem um desses dois pinos que é normalmente aberto e o outro normalmente fechado. Significa que quando eu aplicar energia aqui, ele vai ter ligação somente com um desses dois terminais. E aí quando eu aplicar os 5 volts, ele vai mudar essa ligação com o outro terminal. Eu vou ligar ele aqui na protoboard, vou fazer as ligações e aí dá para entender melhor o funcionamento dele. Então, olha só, eu vou ligar dessa forma aqui na protoboard. Agora eu vou ligar o regulador 7805 aqui. Esse aqui é o LM7812 aqui no outro lado. Agora eu vou preparar esses dois conectores aqui para ligar na bateria. Como vai ser uma ligação em série, então não tem muito segredo. Eu vou pegar um terminal desse aqui, por exemplo, negativo, e eu vou soldar nesse outro aqui que vai ser o positivo. Beleza, feito isso, agora eu vou fazer o seguinte, sobrou para mim duas pontas aqui. Eu vou soldar nelas dois jumpers para facilitar a ligação aqui na protoboard. Ok, então terminei as soldas. Então só para mostrar para vocês como ficou, esse aqui é um dos conectores da bateria, né? Um dos terminais dele está ligando direto com o jumper preto aqui, onde eu vou ligar na protoboard, e a outra ponta dele está ligado no negativo do outro
conector da bateria, porque vai ser uma ligação em série, e que está ligado o positivo dele até o outro jumper. E agora, para evitar curto aqui, eu vou colocar um pouquinho de fita isolante. Bom, então já apliquei a fita isolante para não ter risco de curto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as duas baterias, eu vou ligar esses dois conectores aqui. Ok, então estou com o multímetro em mãos aqui, deixa eu colocar só um espacinho para você ver. Já está na escala para medição de tensão de corrente contínua. Galera, se vocês não sabem como usar um multímetro, eu tenho um vídeo já no canal ensinando, tá? Vai aparecer ali no card. Também tem um vídeo falando dos reguladores de tensão, também vou deixar ali no card. E agora eu vou fazer a medição aqui da energia que está vindo das baterias. Tá mostrando aí que eu tenho 19 volts. Ok, as ligações de um regulador de tensão funcionam da seguinte maneira. Eu vou ligar o negativo aqui no terminal do meio dele, o positivo aqui no primeiro terminal. Ok, feito isso, agora eu vou pegar mais alguns jumpers aqui. Eu vou ligar um positivo aqui no terceiro terminal do regulador de tensão, onde eu tenho que ter os 5 volts. E eu vou ligar um jumper aqui novamente no segundo terminal do regulador de tensão, onde que é a tensão negativa. E novamente com o multímetro eu vou fazer a medição aqui da tensão. Vejam só, eu tenho 5 volts, então sinal que as ligações com o regulador de tensão estão corretas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar um jumper aqui no primeiro terminal do regulador, aonde está chegando 18 volts, e eu vou ligar até o outro regulador, que é o LM7812, para a gente ter também os 12 volts. Então eu vou ligar aqui no primeiro terminal dele, vou ligar um jumper no terceiro terminal, onde a gente tem que ter a saída dos 12 volts. E eu vou ligar mais um jumper aqui no segundo terminal do LM7805, que é onde entra a tensão negativa. E eu vou ligar até o segundo terminal aqui do regulador LM7812. Então com isso a gente já tem que ter aqui os 12 volts. Então deixa eu pegar o multímetro novamente. Bom, pessoal, se ficar um pouco complicado de entender isso aí, é só seguir o desenho, não tem erro. Aqui é mais para mostrar alguns detalhes das ligações. Então eu vou ligar o negativo aqui e o positivo, deixa eu até arrastar o multímetro aqui para a câmera, multímetro aqui. Então veja aí, já tenho meus 12 volts, então sinal que o LM7812 está funcionando e as ligações também estão corretas. Agora eu vou colocar o multímetro na escala de continuidade para a gente verificar onde que eu vou ter continuidade de energia. Então agora com o relé em mãos, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma ponteira aqui nesse terminal do meio dele e eu vou colocar nessa ponta. Olha só, como ele apitou, significa que esse terminal é o normalmente fechado. Isso significa que quando eu colocar 5 volts nele, a ligação vai sair desse terminal e vai para esse outro terminal, que podem ver que não tem continuidade. Ele só vai ter quando eu aplicar os 5 volts. Então com essa informação, agora eu vou ligar aqui na protoboard. Ok, então eu já fiz a ligação de um jumper aqui naquele terminal do meio, esse jumper aqui no contato do normalmente aberto para a gente testar. Eu vou pegar aqui dois fios aqui que eu vou ter os 5 volts. Então eu vou pegar aqui a saída do regulador do LM7805, que vai ser esse vermelho aqui e esse aqui que é o negativo, e eu vou alimentar o relé, tá? Interessante que esse relé não tem polaridade, então dependendo do jeito que eu ligar ele vai funcionar. Olha só, quando eu aplico 5 volts nele, já dá para escutar aqui, ele fez um estralo, então ele está funcionando. Vejam só, eu tenho continuidade nesse jumper verde aqui e nesse azul. E quando eu desligar o relé, logo eu não tenho mais continuidade. Então é assim que eu vou conseguir fazer ligar e desligar a ventoinha de 12 volts. Agora chegou o momento de ligar essa placa eletrônica aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar alguns jumpers, eu vou ligar nesses terminais aqui dela para facilitar as ligações ali na protoboard. Bom, fiz aí mais algumas ligações e como ficou? Então, aqueles 5 volts que estava saindo aqui do LM7805, eu passei ele até esses dois fios aqui, que vai alimentar os 5 volts nessa placa do controle remoto, né? Do carrinho de controle remoto. E aí dele vai sair mais 5 volts. E tem esses dois fios aqui que eles estavam ligados naquele motor que gira as rodinhas para a direita ou para a esquerda. Então eu liguei elas nesse motor que vai controlar esse leme. Então se eu pegar aqui o controle remoto e eu virar, dependendo do lado que eu apertar aqui,
ele vai virar de um lado para o outro, né? Eu só tive que testar antes para ver o lado que ele estava virando, né? Para não inverter os fios aqui do motor até a placa. Outra coisa que eu fiz é colocar um dissipador aqui no LM7805 porque ele estava esquentando um pouco. Então agora, para finalizar, eu vou ligar essa ventoinha aqui no relé, né? E aqui do relé nessa placa, para ele acionar o relé e o relé acionar aquela ventoinha. Então, resumindo, o conector aqui da ventoinha do barco, o negativo dele eu liguei diretamente aqui no regulador 7812 e saindo no positivo desse regulador, que é o terceiro terminal, nesse jump verde, liguei até o terminal aqui do meio do relé e ali no contato normalmente aberto, liguei esse laranja aqui que é o positivo. E olha só, se eu apertar aqui no controle para frente, ele aciona o relé, que consequentemente está acionando, olha, o ventilador aí. Deixa eu só aplicar o foco da câmera nele. Então vejam só, ele parou e se eu apertar para frente, aciona o relé, que consequentemente aciona ele. Se eu apertar aqui eu consigo fazer a curva do barco. Ok, então agora é a hora de pegar todas essas ligações, colocar aqui dentro do barco e colocar ele no lago para testar e ver como ele vai funcionar. E uma última observação antes de colocar o barquinho na água é que é importante quando você colocar os componentes dentro dele ficar balanceado os pesos. Então eu coloquei uma bateria de cada lado, senão o barquinho acaba tombando somente para um lado. Então eu fiz isso e coloquei aqui também um Baby Yoda, né, que eu imprimi ali na minha impressora. Bom pessoal, então chegou a hora de colocar o barquinho no lago e ver se ele realmente funciona. Ah, moleque, ali. Bom, vou terminar o vídeo por aqui. Esse barquinho deu muito trabalho, então espero no mínimo de você, pelo menos um joinha. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, já se inscreve, marca o sininho para conferir novos vídeos muito bacanas que vem aqui no canal. Um forte abraço e até mais.